Vou te dar um exemplo, né? Se você quiser. Claro, por favor. Por exemplo, dentro da programação neurolinguística, e a programação neurolinguística ela é uma ferramenta muito eficiente, muito rápida de você poder ressignificar as suas dores, que a gente chama de dores, né? Que, por exemplo, se você tem uma dificuldade de falar em público, isso é uma dor, né? Se você tem ansiedade, é uma dor. Se você tem uma dificuldade de se relacionar, é uma dor. Então, a gente chama isso de dor, tá? Então, a programação neurolinguística ela é uma ferramenta que ela vai direto lá no ponto e ela é muito rápida, ela é muito eficiente. Por quê? Porque trabalha com o nosso modelo de mundo, né? O nosso modelo de mundo, cada um tem o seu, cada um tem... Por mais, a gente pode frequentar a mesma religião, ter a mesma fé, mas cada um vai ter o seu modelo de mundo, porque o modelo de mundo ele vem a partir, não só de nós que acreditamos, né, nas reencarnações, então ele vem a partir das experiências que nós tivemos nas nossas vidas anteriores, mas vem também do que a gente vai adquirindo na família que nós nascemos. E eu tenho uma coisa que eu digo sempre, né? Nós não nascemos de pessoas sábias, nós nascemos de pessoas comuns como nós, né? Pessoas cheias ainda de defeitos, de medos, de mazelas, de dores emocionais, de carências afetivas. Foi assim que nós chegamos numa família, né? E aí, então, isso vai compondo o nosso mundo mental, o nosso modelo de mundo. Então, cada um vai agir no mundo conforme o modelo que você tem internamente, né? E aí, voltando aqui que eu disse que existe uma técnica, existem várias, mas vou trazer uma que é muito básica. Na programação neurolinguística, a gente tem uma técnica chamada de posições perceptivas, né? Que é onde você ajuda a pessoa a olhar aquela situação que ela não sabe lidar de uma outra perspectiva ou de várias perspectivas, né? E ali trabalhando o emocional dela. E o que Jesus fala para a gente? Para a gente se colocar no lugar do outro, né? E aí quando eu vi, né, que eu estava estudando, que eu vi essa técnica, eu falei, puxa vida, né? Isso aí é o que Jesus fala para a gente, né? Que é o se colocar no lugar do outro. Porque nós estamos aqui, né? Eu estou aqui de frente com você e eu vou dizer para você o seguinte: oi, Marcelo, essa sala aqui, eu nem sei, aqui é meio igual a sala, né? Mas suponhamos que tivesse um quadro ali, e eu iria falar para você, nessa sala tem um quadro laranja. E se você não virar para trás para ver que há um quadro laranja, você vai falar assim para mim, não, de jeito nenhum. Não tem. É uma parede azul aqui atrás. E nós vamos discutir, né? Agora, se nós quisermos perceber por que o outro está falando isso para mim, então eu tenho que virar e olhar da mesma perspectiva que ele está olhando, né? E aí, quando você faz essa técnica, você ajuda muito a pessoa a sair daquele lugar de julgamento, sabe? Porque o lugar de julgamento, ele fere a gente. Primeiro, a gente sabe disso. E aí eu comecei a perceber. Então, era muito engraçado que nos cursos, nas aulas, quando trazia assim, porque fulano falou isso, porque Beltrano falou aquilo, né? Então eu brincava, né? Eu falava assim, não foi essa pessoa que falou, não. Já falaram há 2000 anos atrás, né? Jesus já tinha falado sobre isso, né? O pessoal dava risada. E cada vez eu fui percebendo, né? Trazia uma coisa, trazia uma técnica, trazia outra. Mas isso é aquilo que Jesus está falando, né? Aí eu falava assim, olha, não foi essa pessoa que falou isso, não. Foi Jesus que falou isso, né? E aí eu comecei a perceber que tinha muito, que uma coisa conversava com a outra. E eu falei, puxa vida, que legal. Pensei comigo, profissionalmente eu estou no lugar certo, né? Porque tem lógica. Sim, faz sentido, né? Faz sentido. Então, tudo que eu estou fazendo e aplicando no outro, de acordo com as ferramentas que eu aprendi, que eu estudei, que eu aplico, ela tem muita lógica com tudo que Jesus ensinou, né? Então, isso me deixa muito confortável, porque me deixaria desconfortável estar aplicando alguma coisa em alguém que não tivesse lógica com aquilo que eu acredito. Claro. Né? Então, quanto um colaborou com a outra, você fala assim, o Espiritismo te ajudou na tua profissão? Muito. Mas a minha profissão me ajuda demais a compreender a doutrina, me ajuda demais a compreender Jesus. E eu começo a perceber a lógica daquilo, amplia, sabe? É além, né? Vai além. Vai além, né? Sai talvez do lugar comum, né?
sai do lugar comum, te dá essa amplitude, e aí você fica fascinada, né, de perceber, meu Deus, olha, é muito além, né, é muito além, e aí então você vai percebendo, pelo menos comigo acontece isso, você vai percebendo que realmente o que Jesus propôs para nós tem lógica que você pode fazer, né, porque eu percebo muitas vezes nós, dentro da religiosidade, a gente fala, acredito, a gente acha lindo, a gente repete as palavras, não é? Mas dificilmente a gente aplica, sabe? E aí eu percebi que quando você compreende além, né, fora da caixa, fica muito mais fascinante e você aplica, porque faz parte da sua vida aplicar aquilo, né? Faz parte do seu dia a dia. Vira quase uma, não rotina no sentido mecânico, mas é dia a dia. É dia a dia, esse é o roteiro. Esse é o roteiro que a gente tem que seguir, né? E eu costumo dizer o seguinte, né? Que tem que ser um roteiro de alegria. Não é verdade? Sim. Porque eu sempre falo, Jesus, ele trouxe pra gente um roteiro de alegria. Uma coisa que eu falo bastante, porque a gente tem mania muito de se depreciar, né? Principalmente o espírito. O espírita tem essa mania de se depreciar, como se fosse bonito você ser menos, né? E aí eu digo que talvez a gente não tenha entendido, né? Porque você pode ser muito bom em qualquer coisa que você fizer, você pode se destacar, você até deve, né, se destacar em qualquer coisa que você fizer, mas o importante é o sentimento, não é verdade? Aí eu falo para as pessoas, gente, e aí às vezes eu chamo Jesus o cara mais moderno desse planeta, né? O cara mais moderno do planeta, o maior sábio do nosso planeta disse o seguinte: vós sois luz, vós sois o sal da terra, vós sois deuses. Se ele falou isso sobre nós, por que a gente tem que falar que nós somos menos que isso, né? É claro que levando em consideração que a gente precisa estar atento em trabalhar o nosso orgulho, né? Sim. Porque senão a gente se perde nisso. Vaidade. Exatamente, vaidade, orgulho, que é uma das maiores chagas que dizem os espíritos, né? Uma das maiores chagas da humanidade é o orgulho. A gente percebe que é mesmo. E se a gente não tiver uma disposição para se trabalhar, a gente acaba vai se perdendo, né? Se perdendo, a gente acaba se perdendo. Mas eu acho que quando você está disposto a seguir, né, as orientações de Jesus, você precisa compreender. Você precisa compreender. Porque a gente pega muita gente ainda confundindo, né, o que é humildade, na verdade, né? Achando que humildade você tem que ficar ali, né? Subserviência, né? Exato. E não é isso, né? E não é isso que ele pregou. E essas coisas que eu procuro muito trazer com clareza, sabe? Porque eu acho que é isso que liberta, né? Porque a mensagem de Jesus é a mensagem da liberdade mesmo. Claro. Mas é a liberdade do que está lá dentro, né? Tudo aquilo que a gente foi dando significado, né? A Joana de Ângeles fala muito isso também, né? Eu gosto muito de ler Joana de Ângeles porque é a psicóloga, né? Do mundo espiritual, não é verdade? E ela fala muito isso, né, das nossas amarras mentais, das nossas prisões mentais. Nós temos muitas prisões mentais, todos nós, né? E a gente precisa se libertar dessas prisões mentais. E eu vejo a mensagem do Cristo como essa grande libertação, né? Essa libertação dessa mentalidade, às vezes, muito limitante que a gente tem. E eu acho que o mundo sempre foi complexo. A história da humanidade sempre foi complexa. Mas nós estamos vivendo em um tempo de grandes distrações, né? E a produção sempre de modelos, né? E esses modelos, eles atendem a interesses, os mais diversos possíveis, desde econômico até ideológicos, né? Então é muito difícil a gente ter clareza para viver nos tempos atuais. Por isso que o conhecimento, o estudo
a prática, a vivência, a espiritualidade. Porque toda vez que a gente fala de espiritualidade, as pessoas pensam que é religião. Na verdade, não. Exato. Não é religião. Não é de jeito nenhum. Espiritualidade tem uma conexão profunda com a nossa existência, né? Com a existência humana. Quem eu sou? Né? A velha e boa pergunta, né? Exato. E quem consegue responder essa pergunta? Fala para mim. Então é muito profundo isso. E a gente tem que resgatar essas questões na vida, em nossas Exatamente. vidas. Infelizmente, a gente vê uma tendência de séculos e séculos e séculos que a relação com a fé era muito de só receber. No caso que às vezes as pessoas na época não tinham acesso à leitura, o que recebia era uma informação muito mastigada ou muito picotada, vamos dizer assim, muito imposta. Então, esse processo de você ir atrás, você ir conhecer e perceber que aquilo, a religião ou a fé, ou seja lá o que for, ela não tá ali só pra, tipo, ser o grande vigia do que você tá fazendo. Era uma coisa muito opressora, Demais. né? Eu não posso fazer isso porque vou ser punido. Não é essa a questão que a gente tá trazendo aqui, né? A sua fé não pode ser uma punição. E ela tá no seu dia a dia ali, você vai crescer junto com ela. Ela não vai punir você porque você errou. Você tem que ter consciência que você errou, mas você vai trabalhar para não errar de novo. Exatamente. Né? Não é esse conceito. Isso, porque ensinaram a gente isso, né? Que é aquele Deus, o Deus de Moisés, né? Que ensinaram pra Velho gente. Testamento, né? Embora Jesus tenha vindo após Moisés, tenha ensinado tudo aquilo, mas ainda trouxeram pra gente aquele Deus de Moisés que punia, e a gente cresceu assim, né? Eu lembro de criança, tinha medo, né? E aí você fica exatamente nessas amarras, e essas amarras, elas começam a acontecer dentro de você. E aí é você que começa a se punir, né? Porque Jesus mesmo fala, a doutrina também fala, não é Deus que te pune, é você mesmo, né? Que é a nossa consciência que vai fazendo isso com a gente. E aí o quanto a gente precisa se libertar disso, quanto a gente precisa se conscientizar e ter essa resposta, quem sou eu de verdade? Porque quando você pergunta essa coisa, quem sou eu, porque eu já fiz essa pergunta, porque além da terapia, eu faço algumas vivências, dou alguns cursos também. E essa pergunta trouxe muito, quem sou eu? Então a pessoa fala assim, eu sou médico, eu sou radialista, eu sou enfermeiro, eu sou engenheiro, né? Isso não é o que você é, isso é o que você faz. Isso é a resposta mais fácil, né? Exatamente. E muita gente não sabe, porque esse eu sou é o que você falou agora há pouco. É algo muito profundo, é algo ligado ao divino, que é o que realmente nós somos. Sim. Mas enquanto nós não vivemos a nossa ligação com Deus, né, com o divino, que seja, divino para mim é Deus, para outros é outras coisas, outro nome, outra coisa, enfim. Mas o quanto a gente precisa se reconectar com isso, né? Com a questão da divindade, não desse Deus punitivo que afasta a gente. E que nos afasta da espiritualidade. Sim. Né? Sim. Como é que eu vou chegar perto de um pai que vai me punir e tudo mais? Então, a gente poder compreender, né, o que realmente Jesus está trazendo para nós, que a doutrina propõe para aqueles que são espírita, é importante para essa liberdade, né? Que ela ainda não aconteceu, ela só vai acontecer na hora que você compreender de fato essa mensagem, né? Esses dias eu estava pensando, porque eu gosto muito de fazer essas reflexões. Eu ouço uma coisa e fico refletindo, eu ouço outra e fico refletindo.